Nós vamos nessa noite, irmãos, como nós estamos no mês de missões estaduais, com o tema Eu Vou Discipular, ou Vou Discipular. Então, pela manhã nós estivemos falando aqui sobre a estratégia e como é que Jesus fazia missões. Num outro domingo nós estamos falando sobre a segunda viagem missionária de Paulo, e falando sobre como é que ele usava as estratégias de cidades grandes, como é que ele implantava as igrejas. E de fato Paulo foi um grande missionário, um grande cumpridor do ID de Jesus. Paulo alcançou uma grande área geográfica, ele sai então ali de Jerusalém, da Judéia, e ele sai e vai percorrendo e entra inclusive na Europa. Então ele saiu dos limites ali do Oriente Médio, ele saiu ali das terras da Palestina e alcança as terras da Europa, aonde estabelece ali a primeira igreja. E nós temos então essa passagem lá em Atos, onde nós vemos que uma mulher chamada Lídia, ela então foi a primeira convertida na Europa, e Lídia se torna também uma missionária. Quarta-feira vamos estar falando sobre essa história. Então, pela manhã nós vimos que, apesar de Paulo ter feito grandes avanços em quilômetros, Jesus foi o nosso e é o nosso maior exemplo de missionário. Se Paulo andou muitos quilômetros, o que dizer de Jesus, que desceu do alto céu para a terra? Do ponto de vista geográfico, não há comparação. Sim, Jesus é nosso maior exemplo de missões. E ele andava por todas as cidades, por todos os lugarejos, vilarejos, e ele andava no meio de prostitutas, de bêbados, ele andava no meio de pescadores, ele andava no meio da ralé, como nós falamos nos dias de hoje. Ele não discriminava absolutamente ninguém. Aonde ele andava, ele trazia a cura, ele trazia a paz, a esperança, ele libertava da ignorância e trazia então às pessoas uma esperança. E nós temos que seguir esse exemplo de Jesus. Nessa noite eu quero trazer uma história que vocês já conhecem. Eu quero convidar a igreja a abrir suas Bíblias no Antigo Testamento, no livro de Neemias, no capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 4 e vamos avançando à medida que nós vamos precisando compreender mais essa história. Talvez você esteja pensando, mas Neemias não foi um missionário, mas nós vamos usar o exemplo dele, a determinação de Neemias para os nossos dias. O tema dessa noite: missões, uma necessidade urgente. Há uns anos atrás, quando eu fazia seminário, eu gravei um texto, um texto sobre missões, e eu dizia que há uma necessidade de se levar o evangelho com a mesma urgência de quem leva um copo de água para quem está com sede. Quem está com sede não pode esperar, né? Quando a gente quer tomar uma água, normalmente você tem um copo especial, né? Lá em casa toma-se café na xícara, não sei na sua casa. Mas quando você está com vontade, toma café em qualquer coisa. Um copinho. Tem gente que não, tem um copo adequado para cada coisa. Mas quando você está com sede, você toma na água, no bico, é água, você está com sede. Há uma necessidade de levar água para o sedente. Então, se a gente for comparar, a necessidade é essa. Mas então por que a igreja brasileira, não tem essa pressa? Por que a gente não vê essa mobilidade? Já que levar a palavra de Deus, levar a esperança para quem está perdido, levar a luz para quem está no escuro, levar uma palavra de esperança para aquele que não tem esperança. Por que a gente é tão lento nesse movimento? Então nós vamos refletir nessa noite a respeito disso. Neemias, capítulo 1, vamos ler do verso 1 até o verso 4. Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Palavra de Neemias, filho de Racalias, no mês de Queliseu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro
Estão lá na província e passam por grandes sofrimentos e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me, chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus do céu. E então eu disse, aí nós vamos para o verso 5. Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel é a aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os seus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Amém? Vamos entender então o que se passa aqui. A Bíblia então está dizendo que Neemias recebeu a visita de seu irmão Hanani. Enrolou a língua agora. E alguns outros homens que vieram visitar. Vamos compreender qual é o cenário. Aonde que estava Neemias? Aliás, quem era Neemias? Neemias era um daqueles que foram tirados à força pelo rei Nabucodonosor. Ele então foi raptado, Nabucodonosor destruiu Jerusalém e levou todos cativos para a Babilônia. Neemias e milhares de judeus estavam ali, os mais inteligentes, os mais graduados, os artesãos, aqueles que tinham profissões, eles eram empregados a serviço do rei da Babilônia. E Neemias era o copeiro. Nos nossos dias a gente confunde o copeiro. Copeiro hoje é alguém que ajuda ali a servir, que está na copa. O copeiro hoje, a depender do restaurante, a depender do estabelecimento, é aquela pessoa que faz vamos dizer assim, o meio de campo. Ele não está na cozinha e também não é o garçom. Ele é o que faz aqui a ligação da cozinha com a área de serviço. Mas aqui, nesse caso, o copeiro tinha uma função extremamente importante porque era ele que servia o rei. Não era todo mundo que tinha liberdade de estar na presença do rei. Qualquer pessoa que entrasse no palácio e que quisesse ter uma audiência com o rei, deveria ser agendado, revistado, uma série de protocolos. E quando ele adentrava a presença do rei, ele tinha que estar com a cabeça baixa, ele tinha que se ajoelhar, e não era qualquer coisa que ele podia falar ao rei. Mas Neemias era funcionário, vamos dizer assim, da alta confiança do rei. Há quem diga que os copeiros é que provavam o vinho. Alguns outros vão dizer que era o bobo da corte que fazia isso, mas nesse caso sim era o copeiro. É ele que providenciava, é ele que dizia lá para o cozinheiro, olha, o rei gosta de um molho um pouco mais encorpado, o rei não gosta de muito sal, era ele que fazia essa parte. E é claro que o rei confiava nele, afinal de contas era das mãos do copeiro que vinha então a comida. Ele está dizendo aqui, quando nós lemos o texto, nós lemos em primeira pessoa. É o próprio Neemias que está dizendo, no mês do Quiliseu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Aqui, irmãos, o cenário é que o império da Babilônia havia caído. Um novo império agora surgiu, o império da Síria derruba o império da Babilônia, é um novo império, é um novo imperador, é um novo sistema. Enquanto Nabucodonosor invadia, saqueava e retirava, vamos dizer assim, os funcionários, as pessoas, agora esse novo imperador, ele chega com uma nova proposta. Ele libera parte daquela população, volte para suas casas. Desde que vocês me obedeçam, volte para suas casas. Mas no caso desse homem, Ananias, ele permaneceu, então, servindo ao rei. E o que ele está dizendo? Enquanto eu estava na cidade de Suzã, verso 2, Hanai, um dos meus irmãos, isso não significa que é irmão de sangue, sim, irmão da sua própria descendência, ou da sua própria raça, ou seja, um judeu, veio de Judá, lembrando que ele está aqui aonde? Ele está na cidade de Suzã, muito longe de Jerusalém. Jerusalém fica
nas terras de Judá. Então, o que ele está dizendo? Enquanto eu servi o rei, eu recebi a visita de Hanai e de mais alguns outros. O que demonstra no texto que ele não conhecia ou não tinha essa intimidade, porque ele disse o nome de Hanai, mas não disse o nome dos outros. Ou seja, Hanai e mais um grupo de pessoas vieram de Judá. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram sobreviventes do cativeiro. Sobreviventes por quê? Aqueles que sobreviveram ao ataque de Nabucodonosor e aqueles que regressaram a Jerusalém. Eu perguntei a eles. E também perguntei sobre a cidade de Jerusalém. É muito normal, né? Quando você encontra alguém da sua cidade natal. E aí, gente, como é que está lá a cidade? Como é que está a Dona Maria, a Dona Antônia, que morava ali na esquina, perto daquela panificadora? Todo mundo tem uma história para contar. E é muito provável que ele deve ter perguntado, como é que está o nosso povo? Como é que estão aqueles que sobreviveram? Agora, eles estão reconstruindo suas casas, finalmente tem paz. Verso 3, e eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província, passando grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Ele está dizendo da última invasão que aconteceu quando Nabucodonosor destruiu completamente a cidade. Bom, ele pede informações, ele fica contente porque viu um conterrâneo. Como é que está lá, gente? E esse homem dá uma notícia terrível. Ele fala do sofrimento, da humilhação do povo, mas ele diz ainda algo que choca. Ele diz, os muros estão derrubados. Não há defesa. A cidade está em ruínas e as portas que eram a nossa defesa foram queimadas pelo fogo. O que é que ele sentiu? Verso 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me. Sabe quando você recebe aquela notícia que você perde o chão? Aquela notícia terrível que tuas pernas ficam, que você tem que sentar, é como se você não acreditasse naquilo que você está ouvindo. Você já recebeu uma notícia dessa? Você está preparado para receber uma notícia dessa, tão terrível? Eu peço a Deus que a gente não receba. Às vezes quando eu toco o telefone fora de hora, lá para umas 10, 11 horas, quando alguém me liga fora de hora, meu Deus do céu, eu já vou orando, Senhor. E é alguém que quer... liguei errado. Quase me matou do coração. Porque a gente não espera boa coisa, uma ligação fora de hora. Ele recebe essas visitas e eu acho que ele se alegra muito. Neemias, ele... Ananias, porque combina o nome, né, gente? Ele recebe com muita alegria e ele imaginava receber boas notícias. Afinal de contas, o rei Astraxedes, né? Ele liberou o povo. O povo volta para casa. Mas às vezes, irmãos, não adianta voltar no meio dos escombros. Eles eram humilhados, viviam em grandes dificuldades e pior, o orgulho dos judeus foi extremamente ferido. Quando eu vi essas coisas, eu sentei-me, eu chorei. Passei dias, a Bíblia, alguns vão advogar que foram 120 dias. 120 dias chorando e orando. Lamentei-me, jejuando e orando ao Deus do céu. Então o que ele sentiu? Dor. Ele sentiu a dor daqueles, porque ele, irmãos, ele agora já não estava na posição de escravo, como estava quando foi Nabucodonosor. Nabucodonosor morreu, acabou aquele império. Agora os assírios estavam ali. O rei Astraxedes era alguém que um coração melhor liberou o povo. Não estava mais massacrando, não estava mais prisioneiro, podia voltar. Tanto é que ele trabalhava servindo ao rei. É fácil entender que o funcionário do rei tinha seu apartamento, tinha um quarto no palácio. Ele não morava num bairro longe. Não, ele morava no palácio. Porque se o rei quisesse um copo de leite na madrugada, quem é que ia servir o rei? Neemias. Então ele morava num palácio. E ele tinha acesso à cozinha, afinal de contas é ele que servia o rei. Então ele tinha toda a autoridade na cozinha. Se ele quisesse comer um filé mignon à parmegiana, ele podia. Ele podia comer qualquer comida. Ou seja, ele tinha uma boa cama, ele tinha um bom lugar, ele tinha as melhores comidas, porque era ele que servia o rei. Ele tinha segurança, ninguém ia falar nada com ele, ninguém. Falava um ai para ele, por quê? Trabalhava com o rei. Quem vai falar alguma coisa?
Bastava ele chegar no dia, rei. Ontem à noite fui constrangido por aquele guarda lá da recepção. O guarda morria. Ninguém falava com ele. Ele estava bem confortável, servindo o rei, uma boa posição, altamente responsável. E agora provavelmente tinha, quem sabe, até um retorno financeiro. Embora a Bíblia não diga isso, mas o que eu quero dizer é que Astraxeres não era mais um rei opressor. Muito pelo contrário, ele estava liberando o povo. O que eu quero mostrar para vocês é que às vezes nós estamos também na posição de Neemias, muito bem confortável. O que nós queremos que nessa noite é pensar se nós estamos também preocupados com aqueles que estão passando por tribulação. Nosso coração, quando você ouve uma notícia, quando chega até você uma informação de que pessoas estão morrendo e estão se perdendo, e eu não estou falando apenas da morte física, da qual ninguém vai escapar, a não ser que o Senhor venha buscar a sua igreja. E nós subiremos com corpos transformados. Mas até lá, cada um de nós haverá de passar o Jordão, cada um ao seu tempo. O que eu quero perguntar nessa noite, você deve se perguntar, eu estou na posição de Neemias bem confortável? Eu tenho o que comer, eu tenho o que beber, eu tenho o meu trabalho, ainda que você diga eu não ganho bem, mas você pode pagar suas contas, você está bem confortável. Ninguém lhe ameaça. Quando você ouve as notícias, seja pelos jornais, seja através da sua própria família, quando você ouve a notícia que alguém faleceu, eu não sei você, mas eu faço assim, morreu alguém. Eu primeiro, claro, me entristeço, dou minhas condolências à família e de uma maneira muito discreta eu procuro saber, essa pessoa conhecia Jesus? É uma pergunta que me inquieta. Eu não consigo não pensar nisso. Quando a pessoa diz assim, pastor, não, ela era uma pessoa fiel ao Senhor, era uma pessoa que andava reta, chega a me dar um alívio. Porque então eu sei aonde ela está. É um lugar onde eu também gostaria de estar e estarei no meu tempo. Mas quando aquela família diz, ainda enlutada, chorando, ela diz, não, ela não conhecia Jesus. Muito pelo contrário, tinha raiva de crente. Nunca quis nada com Jesus. Eu escuto aquilo é como uma flecha no meu coração. Porque eu sei onde essa pessoa está também. Neemias, aqui, num lugar confortável, transportando igual a nós, estamos confortáveis. Neemias estava seguro, como nós estamos seguros, dentro de uma igreja, dentro da nossa família, tudo certo. Só que Neemias, quando recebe a notícia daquele irmão e daquelas pessoas, ele fica abatido, ele chega a sentar, ele perde o chão, e ele começa a pensar, poxa, eu tenho comida, eu tenho segurança, aquele povo está vivendo no meio do deserto, Jerusalém foi arrasada, não ficou pedra sobre pedra, e agora? Como é que vai ser isso? E ele começa então a se lamentar, e ele começa, irmãos, a orar e a jejuar. Quanto tempo? Muitos dias, diz o texto, muitos dias. Nessa noite, é necessário que a gente faça aqui uma análise. Quando você vê gente se perdendo sem conhecer Jesus, isso te incomoda? Ou nós temos ainda um pensamento ignorante e antibíblico de dizermos, ele foi para o inferno, ele se perdeu, ele não quis Jesus porque ele não quis. A gente, para aliviar nossa consciência, às vezes fala isso. Não, ele não quis Jesus porque não quis. Será que é isso mesmo? Será que alguém teve o amor, a compaixão de ir lá buscar, de falar? Será que alguém um dia teve tempo para marcar com eles? Olha, será? Ou será que ele não foi vítima, quem sabe, do mau testemunho de muitos crentes dos nossos dias? Crentes que nos dão vergonha na sua forma de agir, crentes que devem, crentes que são encrenqueiros, barraqueiros, crentes que enganam, que mentem, crentes que traem sua família, crentes que devem para todo mundo. E as pessoas que estão à volta estão olhando para ser crente assim, eu sou melhor que ele. E aí morre sem Jesus.
Então são pessoas que se perderam e que foram vítimas de falsos crentes ou de crentes com testemunho terrível. Então, além de a gente não evangelizar, além de a gente não fazer, a gente ainda piorou a situação. A gente criou nele uma resistência tamanha que ele não queria nada com a igreja, porque ele pensava, bom, para mim ser crente ou para mim receber Jesus, eu vou ser igual a eles e eu estou melhor do que esse crente aqui. Então nós temos que pensar, irmãos, como é que está a nossa conduta. Nós estamos sendo bênção para os nossos vizinhos, nós somos bênção, nós somos cartas vivas, nós somos referência na comunidade onde nós vivemos, as pessoas olham para nós e sentem vontade de servir o nosso Deus. Esse é um ponto. Segundo ponto, te incomoda o fato de ter pessoas indo para o inferno todos os dias, enquanto eu estou falando essa frase, a nível Brasil, há uma pessoa que está falecendo, seja por assassinato, seja por infarto, seja por acidente de trânsito, uma pessoa está morrendo a cada segundo. Mortes, eu não estou classificando por morte violenta, mortes, de modo geral, de partos mal sucedidos a idosos no seu último dia de vida, 1 por segundo. Enquanto eu falo, enquanto você está aqui, enquanto nós louvamos, enquanto eu completei essa frase, mais uma pessoa desce à mansão dos mortos. E aonde está a alma dele? Aonde que foi? Para baixo ou para cima? Se a gente for criar aqui uma referência, né? Isso não te incomoda? Quando acontece uma catástrofe, como aconteceu lá em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, muita gente morreu. Justos e injustos. A tragédia se abateu sobre aquele estado e ainda está, e ainda tem pessoas morrendo, né, por causas ainda daquela enchente. Isso deve incomodar a gente. Por que deve incomodar? Porque nós estamos na mesma situação de Neemias. Nós estamos no palácio. Sim, só que em vez de alimentar o rei, é o rei que nos alimenta. Irmãos, falta o que para você? Você sabe que o ser humano, à medida que vai evoluindo financeiramente, também ele vai evoluindo no seu status. Antes ele comprava a roupa no balaio. Antes, ali no fim de linha, comprava a roupa tudo por R$1,99. À medida que ganha mais, já não compra R$1,99, compra já de R$5,90 e vai aumentando. Daqui a pouco não vai nem mais na Riachuelo, não vai nem mais na C&A, vai naquela loja que tem aquele jacarezinho que eu não vou dizer o nome. Que uma camisa é quase um salário de um trabalhador. Não é a mesma camisa, mas é o status, né? Comer mortadela, de jeito nenhum, apresentado de peru, daquela marca, que eu não vou dizer. Queijo, de búfala para lá. É ser humano. E nós vamos cada vez mais nos acomodando e querendo cada vez mais. Se você ouvir, não dá para fazer, mas se a gente pudesse ouvir as orações do povo, Senhor, eu não aguento mais esse meu carro 2023, Senhor. O ano de 2024 está acabando, o meu carro está horrível. 2023, aqui é um novo. Esse iPhone, Senhor, meu vizinho já tem um iPhone 50, eu ainda estou com esse aqui. Qual é o último que eu nunca sei? Tem gente que está pedindo isso. Não está se incomodando, não está se sensibilizando. E, irmãos, eu não estou falando aqui de ação social, eu não estou falando aqui de cestas básicas, eu não estou falando aqui daqueles que dormem na calçada e que sentem frio e que a gente de vez em quando cede um cobertor, de vez em quando nós fazemos uma limpa no nosso guarda-roupa e aquelas fronhas, aquelas lençóis, aquelas cobertas, aquelas camisas que não servem mais, a gente limpa tudo aquilo e entrega para o pastor Marcos, para Nibs, e diz, olha pastor, leva lá para o campo missionário. Isso é bom, é ótimo, continua fazendo, irmãos. Continue. Agora, não é verdade que na nossa mente você se sente bem fazendo isso? É quase que um alívio. Estou fazendo minha parte. Graças a Deus, continue fazendo. Mas isso resolve mesmo? A comida que ele come hoje, de manhã, meio-dia vai ter fome e à noite vai continuar tendo fome. A roupa vai rasgar. O que mesmo importa? Jesus veio e fez muitos milagres.
Jesus curou o leproso, Jesus deu visão ao cego, visão, audição, voz. Jesus, inclusive, ressuscitou Lázaro, que dias depois, ou anos depois, morreu também. O que importa, irmãos, é que a igreja, é claro que nós vamos olhar o social, né? Claro que quem tem fome, tem fome. Nós não vamos aqui pegar aquela passagem que Pedro estava entrando no templo e aquela pessoa pediu um dinheiro e dizia: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou de graça. Tem muito crente que diz: ó, não dou um centavo, porque Pedro também não deu. Tem gente que usa isso lamentavelmente. Então, se nós podemos dar um prato de comida, se você pode doar, faça isso. Mas o que é mais importante, o que é duradouro é vida eterna. É trazer, irmãos, a boa mensagem, a boa esperança de vida eterna. Neemias aqui ficou chocado, perdeu o chão, ele sentou, aquilo incomodou muito o coração dele. E ele começou a orar. O trabalho de reconstrução do muro era gigantesco. Os muros estavam no chão. Alguém sabe me dizer qual é o tamanho do muro que ele reconstruiu? Alguém lembra? 4 quilômetros e 18 metros. 4 quilômetros. Ande você 4 quilômetros. Essa era a extensão do muro. Os muros estavam no chão. Não havia portão. A cidade era um monte de escombros. A última vez que reconstruíram os muros de Jerusalém foi no ano de 1535 e quem construiu foi o Império Otomano, através do Solimão I, o Magnífico. Solimão, assim que ele é tratado lá em Jerusalém, Solimão o Magnífico. Ele reconstrói. Então, você dá para ver nitidamente o que é muro, vamos dizer assim, do tempo de Jesus e o muro de Salomão, ou o muro de Solimão. Por que você consegue ver isso? Porque os muros na época de Jesus, eles tinham uma borda, eles eram polidos. Na destruição desse muro, são grandes pedras, elas caem, elas não vão longe, elas caem próximo, saem rolando alguns metros. Então Solimão, quando assume o império ali, ele estabelece o império otomano, ele começa a reconstruir esses muros e você vê a diferença de pedras. O que faltou de pedra, ele mandou cortar. Então, é como se você visse um bloco de concreto e bloco cerâmico. É nítido, você olha e diz, ó, aqui foi alguém que fez e aqui alguém completou. Dá para ver essas cenas. É claro que Jerusalém, desde a época de Davi, ele foi, depois que conseguiu, então, derrotar os jebuseus, Jerusalém era chamado a terra dos Jebus, ele fez um pequeno raio, um muro. Salomão, seu filho, expandiu os muros. E cada um que foi assumindo foi expandindo. Então, há muitos muros. Quando a gente fala de muros de Jerusalém, o ideal é que você pergunte qual muro, de que época. Eu estive lá e tive o privilégio de ver esses muros que Solimão, o Magnífico, construiu. Também vi muro na época que Davi construiu. E vi muro que o próprio Neemias construiu. João, coloca para mim as imagens do muro de Neemias. Vamos ver, vocês vão ter o privilégio de ver os muros. Apaga essas luzes todas para a gente poder ver. O que vocês estão vendo ali, depois daquela oliveira, são ainda os restos que Neemias construiu. É claro que Neemias não reconstruiu as pedras que tem hoje lá, que o Solimão o Magnífico fez, porque eram pedras gigantescas. Neemias reconstruiu aqueles muros em 52 dias, gente. Que é isso? 4 quilômetros em 52 dias. A equipe Mãos à Obra trabalhou pesado lá. E é claro que eles fizeram o quê? Eles fizeram um amontoado de pedras. Passa mais uma. Então, o que vocês estão vendo aqui, ó, essa faixa aqui, ó, é um muro que eles reconstruíram. Então, havia momentos que o muro é mais alto, muros mais baixos. Passe mais uma. Então, você vê o tamanho das pedras com relação a uma pessoa. Pode passar mais uma?
Então hoje ali é um lugar onde os turistas, né, tiram fotos. Toda essa parte aqui estava coberta de terra. À medida que as escavações arqueológicas foram avançando, encontraram esse muro, e é um muro então descrito como um muro de Neemias. Por que você sabe disso? Por causa da geografia. Porque se a gente for ler Neemias, o livro todo, você vai ver que ele vai dizer com relação ao percurso que foi feito. E aqui está no percurso que foi feito. Então está aí. Inclusive eu peguei um fragmento de pedrinha do muro de Neemias. Não é crime não, não tem problema não. Aliás, pedra não falta em Jerusalém, né? Peguei como lembrança uma pedrinha do muro de Neemias. Tem mais alguma não? Ah, tem aqui, ó. Então, aqui é a rocha original e ele começa a construir a partir daqui, e lá já é a Jerusalém nova, né? As novas construções. Nós temos que lembrar que no decorrer dos séculos, muitos abalos sísmicos, muitos terremotos foram... A Jerusalém tem terremotos até hoje, inclusive, né? Mas você veja o que é a arquitetura, o que é a construção daquela época. Os muros, o trabalho que Neemias fez está até hoje. Enquanto Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra, Neemias colocou pedra sobre pedra e ficou até hoje. É Deus que autoriza que as pedras caiam, e é Deus que autoriza que nós amontoamos pedras. Assim diz também Eclesiastes capítulo 3. Há um momento para todas as coisas debaixo dos céus da terra. Há um momento de jogar pedra e há um momento de juntar pedras. Muito bem. Neemias, então, em 52 dias, ele volta. Só que para fazer isso, irmãos, há uma grande logística, né? Há uma grande logística. E há também contratempos para que você faça isso. Então eu quero acompanhar a história. Nós sabemos que Neemias, ao chegar naquele lugar, ele encontrou resistência. Alguém lembra do nome daquelas criaturas que atrapalhou Neemias? Sambalate e quem mais? Hã? Isso, Tobias. Sempre nós vamos encontrar o nosso Sambalate, sempre. Tobias e Sambalate, eles têm vários discípulos. Então nós, Igreja do Senhor, temos que saber que para fazer missões nós temos já que contar com os contratempos. Vamos adiante um pouquinho, eu queria fazer uma comparação. Para fazer... ou para reconstruir esses muros, ele não podia simplesmente pedir as contas lá no castelo e dizer, olha, rei Astraxerxes, eu vou embora, né? Acerta minhas contas. Não pode não. Quando ele recebeu isso, lembra-se que ele ficou dias lamentando, dias orando e jejuando. É claro que o rei percebeu. No capítulo 2 diz assim, no mês de Nissan, no 20º dia, o rei Astraxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Verso 2. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza pode ser do coração? O rei Astraxerxes olha para o seu servo, para o seu copeiro, e percebe que algo não estava certo. Você está triste? Você está doente? Será que não há algo do seu coração? O que está aí no seu coração? Neemias, então, abre o seu coração e diz, eu recebi a visita dos meus conterrâneos e a cidade está acabada. Rei, a cidade está um caco. E eu preciso ajudar aquele povo. Eu não posso ficar aqui no castelo, comendo, bebendo, tendo minha vida, né, de boa, enquanto meus irmãos estão morrendo, meus irmãos estão sofrendo. O rei Astraxerxes, então, concede o pedido de Neemias para que ele volte e reconstruir os muros. Neemias 2, 4 e 5. E disse-me o rei, o que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus do céu e respondi. Antes dele responder ao rei, ele ora e diz, se o Senhor... ou melhor, se for do agrado do rei, e seu servo puder contar com a sua benevolência do rei, e me deixar ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-las. E a seguir, acrescentei lá no verso 7. Se for do agrado do rei, me dê cartas aos governantes do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até lá. Ele pede. O rei diz, o que eu posso fazer para ajudar?
Irmãos, para fazer missões é necessário 3 coisas. Lembra que nós estudamos hoje pela manhã? Vamos ver se a igreja lembra? 3 coisas que não dá para fazer missões se você não tiver. Primeira delas, quem vai? Para fazer missão precisa ir. Precisa daqueles que vão. A segunda coisa, precisamos daqueles que oram. Pessoas com o joelho dobrado e que estejam intercedendo por nós. E a terceira, recursos daqueles que contribuem. Os que vão, os que oram, os que contribuem. Não dá para fazer missão sem isso. Eu posso orar, eu posso ter recursos, mas quem é que vai? Eu não posso, estou trabalhando. Neemias também não podia. Neemias estava trabalhando. Olha o trabalho dele importante. Para pensar, o rei Astraxerxes teria que agora convocar um segundo copeiro que nem confiava tanto assim, afinal de contas, estava com ele. Às vezes nós não fazemos missões porque nós julgamos a nossa profissão, as coisas que nós estamos fazendo mais importante do que a obra do Senhor. Tu já parou para pensar nisso? Tem gente que coloca à frente tudo. Se sobrar um pouquinho de tempo, aqueles farelos de tempo que eu tenho, eu dou, Senhor. Não tenho o que fazer, eu vou lá fazer missões. Não é assim que funciona. É bem verdade que nem todos vão ter que ir. De manhã eu disse, não é a igreja, 100% da igreja que vai. Alguns vão, alguns oram e alguns contribuem. Depois aquele que foi, ele descansa um pouquinho, fica orando. Os que estavam orando vão. Os que estão contribuindo passam a orar. E há um revezamento. A igreja é um organismo vivo. Nem sempre, até os missionários que ficam no campo, dado momento eles têm que sair, trocar de campo ou retornar para suas casas, passar aí 2, 3 anos descansando e depois retornando. Não é fácil fazer missões. Ele então pede autorização e o rei autoriza. Para fazer missões, a gente tem que ser enviado. Lembra de manhã que eu disse que ninguém pode fazer missão por sua conta própria. Até mesmo Paulo e Barnabé foram lá em Atos, eles foram enviados pela igreja de Antioquia, ou Antioquia. Houve uma assembleia geral, como nós batistas fazemos, e ali eles oraram e o Espírito Santo reservou alguns homens, entre eles Paulo e Barnabé, que seguiram viagem, fazendo a sua primeira viagem missionária. Precisa que envie. Precisa que alguém pregue, mas como vão pregar se não tem quem fale? A igreja, é papel da igreja enviar missionários. Mas não é só dizer, vai. Para ir, precisa bancar. Para ir, para você mandar um casal de missionários com filhos, você tem noção do custo, salário para ele e para ela. Não, pastor, eu estou mandando só o marido. Sim, a mulher não vai fazer missões. Missões também. Quem vai cuidar das crianças? Quem vai pregar para as mulheres? Um casal de missionários significa 2 missionários. Salário, seguro de vida, plano de saúde, auxílio escola para os meninos. Ou o filho de missionário não tem direito de estudar. O seu filho vai na melhor escola privada, particular. A van pega na frente, leva, tá tudo certo. Mas o filho de missionário não pode? Claro que pode. Então veja a responsabilidade. Vai morar onde? Em tendas? Tem que pagar aluguel para o missionário. Afinal de contas, o missionário vai trabalhar na obra ou ele vai ter que sobreviver? Veja a responsabilidade das igrejas. Pagar, sustentar. O missionário não pode, irmão, está preocupado com a farinha, com a comida, o feijão, o arroz, que os filhos estão passando fome. Ele tem que ter essa estabilidade. Missões se faz com quem vai, com quem ora, com quem sustenta. Neemias pede autorização para o rei. E nós, irmãos, pedimos autorização para quem? Nós já temos autorização. Neemias pediu cartas aos governantes. Por quê? Porque ele ia sair de uma região, a cada região que ele entra, ele tem que mostrar a carta. O rei Astraxerxes mandou passar aqui. Pode passar. É igual um pedágio, pode passar. Astraxerxes autorizou. E nós? Nós já temos. De manhã nós lemos Mateus 28, do verso 18 ao verso 20, que diz: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando e a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Ou seja, nós já temos
a autorização, não do rei, não de homens, do próprio Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Nós já temos a autorização, não apenas a autorização, nós temos uma ordem, é mais do que uma autorização. Se eu tivesse apenas autorização para fazer, eu iria quanto eu quisesse, mas eu tenho mais do que isso, eu tenho uma ordem. E esse ide não é, eu repito, não é quando você se aposenta, não é quando você não tiver mais nada que fazer, é enquanto você trabalha, enquanto você educa seus filhos, enquanto você vai fazer missões. É claro que alguns recebem um chamado mais do que especial, exclusivamente para fazer missões. Ah, pastor, mas então, se Deus faz um chamado especial para alguns, por que eu vou? A ordem é para todos. Neemias, então, pede autorização. Mas mais do que isso, ele tinha que ter recursos. Atos 1:8. O Senhor diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Nós, irmãos, temos a autorização, nós temos a ordem de ir, e nós temos a autoridade que é dada por nós. Nós somos as testemunhas de Jesus, e nós recebemos poder para fazer isso. Não apenas temos autorização, não apenas temos uma ordem, mas nós temos poder para fazer. Todo crente que tem o Espírito Santo tem dentro de você o poder, a autoridade e a missão de fazer esse trabalho. Ah, eu não posso fazer, eu não sei fazer. Você tem a ordem, você tem inclusive a autoridade para fazer. Mas receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Ou então você não recebeu o Espírito Santo. Por isso que de manhã eu disse que só pode fazer missão quem recebeu a Cristo Jesus. Quem é um crente fiel pode fazer missões. Mas como eu disse, Neemias, quando recebeu a notícia, ele se abalou, ele lamentou, mas não apenas ficou lamentando, como alguns de nós. Tem muita gente que lamenta, poxa vida, olha, poxa, que triste, né? Não adianta ficar falando só de boca. Ele lamentou, isso doeu nele, precisa doer na gente. Repito, não estou falando de ação social. Estou falando de ação prática. Eu estou falando de algo realmente importante, que são vidas. É claro que no processo nós vamos levar uma cesta básica, é claro que no processo nós vamos ajudar. Mas o nosso principal objetivo, a igreja não pode se perder em ação social. Tem igreja ou tem algumas denominações que se perdem em ações sociais. O social é muito bom, só que ele vai sentir fome todos os dias. Lembra de Jesus com aquela mulher samaritana? Quando Jesus disse, olha, se você soubesse com quem você está falando e qual água eu lhe desse, porque a água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede. E ela disse, ah, Senhor, então eu quero essa água. É disso que nós estamos falando. Essa conversa com a mulher samaritana mostra para nós que nós, os seres humanos, olhamos sempre aquilo que é necessário imediato. Nossa comida, o que vamos beber, o que vamos comer. E o Senhor Jesus, conversando com aquela mulher samaritana, enquanto ela falava das coisas do aqui e agora, ele estava falando de algo muito mais importante do que a água, que a comida. E é essa a urgência de levar a palavra de Deus. Custe o que custar. Neemias 2:8. Ele continua. Rei Astraxedes, eu também peço carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidade, que fica junto ao templo do muro da cidade. Eu preciso que o Senhor veja isso com bons olhos. Eu não apenas quero dispensa do trabalho, mas eu também quero madeira para fazer, eu quero material, eu quero recurso. E mais do que isso, rei, lá no verso 9, e com isso fui aos governadores da Trans-Eufrades e lhe entreguei as cartas do rei. E o rei fez-me acompanhar uma escolta de oficiais do exército cavaleiros. Ele conseguiu a autorização, autorização para retirar as madeiras, e mais do que isso,
O rei Artaxerxes diz, olha, vai, leva o recurso que você precisar, o ouro, a prata que você precisar, a madeira que você precisar, e ainda leva uma escolta militar com você. Ninguém pode impedir o seu trabalho. Nós somos, irmãos, protegidos pelo próprio Deus. Deus vai à frente. Ele só precisa que você se levante e que você obedeça a essa ordem. Nós temos, irmãos, todas as ferramentas para fazer missões. Nós não temos dificuldades de ladrões e salteadores como tinha o povo naquele momento. Hoje nós não precisamos dessa autorização para sair do estado. Você pode andar no Brasil todo. Você pode, inclusive fora do Brasil, no Tratado do Mercosul. Você pode ir para muitos países. Mas se você não puder ir em muitos países, você pode começar por Jerusalém. Você pode começar pela sua casa, pelo seu vizinho, pelo fim de linha. Você pode, quem sabe, expandir um pouco mais, indo para a região da Judéia, que é a região circunvizinha. E você pode ir para os lugares um pouco mais difíceis, que é a região de Samaria. De manhã eu disse que quando Jesus disse, vocês vão fazerem missões, então em Jerusalém, vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, na região de Judá, vocês vão um pouquinho mais para cima, para Samaria, e vão até os confins do mundo. Nós podemos, essa geração, nós estamos num momento muito oportuno, porque nesse exato momento eu estou pregando para vocês, mas estou falando com você que está aí na sua casa, você que está assistindo esse vídeo, eu não sei quando que você está assistindo esse vídeo, talvez daqui 5, 10, 20 anos você esteja me ouvindo falar aqui. Hoje é dia 7 de julho de 2024, eu não sei quantos anos depois você vai ouvir essa mensagem, mas essa mensagem é para você que está ouvindo, é para nós. Nós podemos pegar o telefone celular e falar com o planeta todo, irmão. Você pode mandar mensagem para quem você quiser. Você pode, inclusive, pegar aí no nosso canal do YouTube, pegar as mensagens e começar a mandar, né? Fazendo isso, é uma forma de evangelizar. Nós temos toda a liberdade, irmãos. Você pode falar de Jesus na rua, nos ônibus. Você pode fazer absolutamente o que você quiser para anunciar a palavra de Deus. Mas nós continuamos dentro dos nossos palácios, com nossas camas bem fofinha, com as nossas comidas, nós estamos ali. Mesmo que alguém venha dizer, olha, o mundo está se acabando, olha, a prostituição está aumentando, olha, agora até a lei foi liberada, né? A questão do consumo de... Nós não sabemos o impacto que isso terá, irmãos. A violência está chegando perto e a gente está o quê? Em vez de a gente ir para construir os muros, nós estamos construindo os muros dos nossos condomínios. Nós estamos construindo muros das nossas amizades. Nós estamos construindo muros para que ninguém venha nos perturbar. É isso que nós estamos fazendo. Em vez de fazer como Neemias, sair da sua zona de conforto e ajudar e levantar as barreiras dos outros, nós estamos levantando as nossas próprias barreiras. Não fala isso com missões comigo. Lá vem aquele pastor pedindo dinheiro para missões. E aí se bloqueia. Não, não quero. Eu estou bem confortável aqui. Está gostoso aqui. Está quentinho, ó, doutor. Será que o Senhor se agrada disso? Então nós, como igreja do Senhor, Anibis, nós temos essa responsabilidade. Nós temos consciência que custa enviar missionários. Nós sabemos, irmãos, que há pessoas se perdendo. E isso precisa incomodar o nosso coração. Tem que ser um flagelo diário. Não estou dizendo que você vai se torturar, mas no sentido que você não pode esquecer. A gente não pode apenas se fechar dentro dessas paredes aqui, né? E fazer... Não, irmãos. Por exemplo, esse evento que nós vamos ter de sábado aqui é um evento para fazer lembrar que dá necessidade de fazer missões. De manhã eu disse e vou novamente refrisar. Nós, os batistas, nascemos em função de missões. Nós viemos então da Reforma Protestante, do período da Reforma Protestante, na Inglaterra. Fomos então... Os primeiros batistas fugiram para a Holanda em busca de liberdade. Eles queriam falar de Jesus, lá eles não podiam. Depois eles foram para os Estados Unidos. Depois houve a guerra ali, a guerra civil dos Estados Unidos. Eles vieram para o Brasil, no estado de São Paulo, na cidade de Santa Bárbara do Oeste. E ali traçaram planos. Ali o Espírito Santo diz, vão para Salvador, na Bahia. E eles aqui vieram. A primeira igreja batista se estabeleceu aqui, depois foi para o Rio, depois foi andando por todos os lados.
Os batistas vieram para o Brasil com uma missão: implantar e divulgar a palavra de Deus. Nós, nessa igreja, vou repetir mais uma vez, eu nunca me canso dizendo isso, esse templo, essa construção também foi alvo de missões. A Igreja Batista de Sião comprou esse terreno na época que não tinha, só mato aí. Essa estrada era de chão, havia ali um grande charco aí na frente, e eles vieram no meio do charco, no meio dessa boa parte da boca do rio, invasão. Vieram aqui num terreninho em cima de uma C10, carroceria de madeira, e ali pregavam para essa comunidade e começaram a construir a primeira casinha aqui. Hoje nós temos essas paredes aqui, ó. Temos esse templo, mas isso aqui foi uma casinha muito pequenininha. Os que plantaram essa semente já estão na glória. E você e eu estamos plantando a boa semente? Quando a gente for para a glória, nós vamos ter o que apresentar ao Senhor? Ou nós estamos apenas no nosso palácio bem confortável? Irmãos, nós temos que fazer missões de todos os jeitos. Ah, pastor, mas eu sou ainda muito jovem. Chama as amiguinhas. Chama os colegas para a igreja. Fala de Jesus em toda a faixa etária. Traga as pessoas para ouvir a palavra. Eles não querem vir, vá pregar eles. Eu não sei pregar, manda o nosso vídeo. Dá um jeito. Nós estamos bem avançados nos séculos. Nós temos tecnologia para isso. Nós temos liberdade para isso. Quando que a igreja vai despertar para fazer missões? Quando nós estivermos no meio de uma perseguição? Quando o governo não deixar mais falar sobre Jesus? Quando nossas portas começarem a ser bloqueadas? Quando nossos canais de YouTube e transmissões foram proibidos? Aí nós vamos despertar? Não, irmão, a hora é agora. Vamos fazer discípulos, vamos andar, vamos amar, vamos ter compaixão. Essa é a mensagem que Neemias foi tocado. Eu vou fazer. Agora aqui nós temos um ponto interessante. Neemias, então, agora consegue ter a autorização do rei Artaxerxes, ele consegue ter recursos, ele consegue ter escolta, e nós sabemos que quando ele chega no lugar, o lugar está arrasado. E então ele começa a fazer. Quando a gente pensa dos muros de Neemias, parece que estou vendo Neemias fazendo força juntando pedras. É claro que ele fez isso, mas ele convocou os moradores de Jerusalém. Se você for ler Neemias, você vai ver que ele convoca os anciões, os levitas. Ele convoca toda a sociedade e diz: irmãos, nós não podemos viver mais no meio disso aqui. Não é possível. E ele começa a organizar. Família tal vai fazer do portão X, são 12 portões naquela época. Você vai fazer o muro daqui até aqui, ok? Vai fazer? Começa a fazer. Família tal, daqui até aqui, levante o portão. Ele estabeleceu cada trajeto de muro. Por isso que em 52 dias ele consegue fazer isso. Não foi uma equipe, foi várias equipes trabalhando. Missões se faz com muitas mãos. Precisa de gente para tocar. Precisa de gente para ensinar as crianças. Precisa de gente para fazer suco, cachorro quente. Eu não sei fazer nada. Sabe fazer cachorro quente? Você consegue mexer assim um tangue? Não, que suco não dá, né, gente? Tem que ser no mínimo tangue. Pronto, está fazendo missões. Olha que coisa boa. Ele convoca então as famílias. Só que é claro que nós vimos aqui que no meio dessa construção, Sanbalat e Tobias chegou lá e foram: pô, e nós? Não, vocês não podem fazer missões. Vocês não podem. E começa a ter resistência. Sabe como é que Neemias fez? Você acha que ele se abateu com as dificuldades? Ele diz: olha, vamos fazer o seguinte, numa mão a colher de pedreiro, né? E na outra mão a espada. Uns trabalham e outros ficam vigiando, depois alterna. A obra não parou, dia e noite, porque a obra do Senhor tem pressa. Nós temos que trabalhar dia e noite. Missões se faz com quem vai, com quem ora e com quem contribui. Quem é você no meio disso? O que é que vocês estão fazendo? Todos nós precisamos fazer. De manhã eu disse que missões é papel de todos. Todos, todo crente, especialmente nós os batistas. Nossa veia tem que correr o sangue missionário. Nós não podemos nos conformar em ficar num templo gostoso. Esse banco é duro, né, irmãos? É para ser duro mesmo. Eu não quero que você se acostume aqui dentro, não. Algumas pessoas têm uma almofadinha aí que eu estou sabendo. É?
Algumas pessoas têm um privilégio porque mereceram, estão aí nessa idade para ter isso aqui. Mas o que eu quero dizer é que o banco é duro para você não se acostumar com o palácio. Isso aqui é só um quartel onde nós recebemos instruções e enviamos. Nós somos enviados, irmãos. Quando eu vim do campo missionário de Lagoa Seca, junto com a família de Deniro e Cláudia, eu falei para essa igreja, irmãos, a IBAN está me trazendo para cá para ser o pastor de vocês. Essa igreja precisa ser missionária. Se ela não for missionária, eu não vou ficar. E graças a Deus a igreja diz, nós queremos ser missionários. E hoje, a Nibs, já com quase 2 anos, nós não temos 2 anos de emancipação. E, com muita alegria, eu digo, nós estamos cumprindo o ID do Senhor. Graças a Deus. O inimigo não tem do que nos envergonhar. Quando eu vou para a reunião dos pastores, quando eu vou na ordem, quando eu vou nos eventos, no seminário, eu digo, olha, a nossa igreja ela é pequenininha, ela não é uma igreja rica financeiramente, ela tem poucas pessoas, poucos recursos, mas as poucas pessoas e os poucos recursos são destinados para a obra de Deus. E hoje nós estivemos lá, né, Deniro e Gleide, que são nossa liderança, lá com 6 pessoas. E detalhe, irmãos, elas estão indo para ouvir a voz de Deus. Sempre que nós fazíamos eventos, às vezes nós levávamos, quem sabe, uma brincadeira e vinha muita gente. E vamos continuar fazendo isso. Mas o que me alegra o coração é que as pessoas que estão indo para ouvir a palavra de Deus. Quantas crianças no total? 20? 15 crianças e 10 adolescentes. Ali, trabalhando. Cada uma dessas crianças que ouviram a voz de Deus, nós vamos agora continuar pregando. Essas crianças vão se tornar adolescentes. Os adolescentes vão se tornar jovens, que serão pais e que serão mães e que serão da sociedade. E elas terão uma visão diferente. O evangelho vai entrar no coração delas. O Senhor vai convertê-las e elas nascerão novamente e seus nomes estarão escritos no livro da vida. E assim nós cumprimos a missão que nos foi dada. Cada um fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Uma coisa eu sei, ninguém foi chamado para ficar no banco. Todo mundo precisa trabalhar. Não para o pastor Marcos, não para Nibs, mas para o reino de Deus. Você é o que ora, você é o que vai, ou você é o que contribui? Você só tem essas 3 posições. Escolha uma e depois você vai alternar. Amém, irmãos? É isso que o Senhor colocou no meu coração sobre missões. E nós estaremos, então, no sábado, reunidos aqui, cantando, nos alegrando, falando sobre missões. Pastor, não enjoa falar de missões? De jeito nenhum. Você conseguir, irmãos, falar que Jesus é bom, você conseguir falar do amor de Cristo e essa pessoa, irmãos, crer e ter sua vida transformada, irmãos, quando você vê isso, irmãos. Hoje, quando eu leio aquela foto, Deniro e Gleide, aquela foto daquelas crianças todas reunidas, sabe a sensação que eu tive? É como se eu recebesse, eu nunca recebi, mas é como se recebesse uma injeção de adrenalina. Diga, eita, vale, né, Abraão? Vale toda a força, todo o sacrifício de ir lá, de acordar. Amanhã eu vou sair de casa às 5 da manhã, porque às 6 da manhã eu vou pegar Abraão e Marcão e nós vamos estar andando 85 quilômetros de estrada, de chão. E vale a pena. Quando eu olhei aquelas fotos e olha, o evangelho está sendo pregado, aquelas vidas estão sendo ministradas. Quando elas foram para casa, meio-dia, elas foram comentando, olha que legal, olha que Jesus que eu não conhecia, olha esse povo, um povo diferente, um povo que deixa suas casas e que anda 85 quilômetros com o seu carro próprio, com a sua gasolina própria, deixa-os estar no conforto do palácio para estar aqui ministrando, brincando e falando de Jesus para nós. Eu tenho certeza que esse trabalho não é em vão. Você faz parte disso. Continue fazendo parte disso. Continue se alegrando como nós nos alegramos ao ver os frutos. Esses são os primeiros frutos. Ah, irmãos, eu vou ter que tomar muito remédio para o meu coração suportar o dia que eu for fazer o primeiro batismo naquele lugar. Ah, que eu vou estar pisando em nuvens, o primeiro batismo, que vai ser lá no Rio, né? Bem gelado. Vai ser uma maravilha. Abaixa sua cabeça, nós vamos orar e vamos nos preparar para participar da ceia do Senhor.